gente, aqui é a Alessandra Lanzillotta, diretamente do Rio de Janeiro, para uma entrevista com o anjo da guarda das noivas. O assunto de hoje é cerimonial de casamento e eu tenho a satisfação de conversar com Roberto Cohen, que está também no Rio de Janeiro. Roberto, seja muito bem-vindo e muito obrigada por participar da entrevista. Tudo bem com você? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês e vamos tirar dúvidas e conversar bastante sobre esse assunto cerimonial que é bastante controverso e bastante amplo hoje em dia. No passado, era comum os casais organizarem o casamento sem a ajuda de um cerimonial. Mas hoje em dia, o que eu mais escuto é que é essencial a contratação do cerimonial. O que mudou e levou à necessidade disso? Bom, antigamente fazer um casamento era uma coisa muito mais simples. Um checklist, bastava ter música, foto, filme e a decoração, bastava você ter flores, ela não era a complexidade de hoje em dia. Você ia numa gráfica, fazia os convites, ia a uma boleira, fazia bolo e doces com ela, pronto, você estava com um casamento montado. Hoje em dia, o casamento se tornou uma verdadeira função, onde as pessoas começam um ano ou mais de um ano fazer o save the date, uma identidade visual, uma decoração extremamente personalizada. Não é? Então, é uma riqueza de detalhes que não existe casamento hoje em dia sem um cerimonial, por mais simples e humilde que ele seja. Então, isso fez a necessidade, né, de ter um cerimonialista em qualquer casamento. E quais são as principais contribuições do cerimonial para o processo de planejamento e organização do casamento? Bom, o cerimonial, se ele for uma pessoa bem preparada, ele tem a função de, nas primeiras reuniões com o casal, passar para o casal qual é o tempo necessário, qual é o timing necessário para se fazer um grande, médio ou pequeno casamento. Poder dar para o casal ideia de valores do que custa fazer um casamento, porque pouquíssima gente sabe quanto custa fazer um casamento. Não é? Então, ele é um assessor estético, ele é um assessor, um consultor para todos os itens, não é? E ele é um consultor financeiro. Não é? Então, essa é a principal função do cerimonialista no pré. Não é? E durante o evento, obviamente, cuidar do timing, não é? Cuidar de todos os fornecedores para que todos cheguem a tempo, com o tempo, que entreguem o produto correto, não é? Fazendo que aquele sonho se realize naquelas 5, 6 horas que custa. Claro, é super importante para poder sair. O casamento é um sonho, né? Então é muito importante a gente falar disso, de ter alguém bem preparado para te ter toda essa assessoria, ter o consultor, porque realmente tem muita gente que não faz ideia de quanto custa um casamento. Agora que você falou do papel do cerimonial no primeiro encontro, no dia do casamento, vamos falar um pouquinho do planejamento. Quando o casal te contrata, quais são as primeiras decisões que vocês tomam em conjunto? Bom, a primeira coisa é você traçar tudo que é fundamental e que não pode ser dividido entre duas noivas. Tudo aquilo tem que ser exclusivamente dela. Então, data, local da cerimônia, local da recepção, música, foto, filme, cabelo e maquiagem. Fora isso, tudo agora depende de uma lista, não é? Ou seja, da lista você vai saber quantos convites, quanto de docinho, quanto de buffet, e etc, etc, etc. Mas essas 6 coisas que eu falei são as coisas fundamentais que a gente tem que checar a disponibilidade para este casal. Não é? Dali, a gente traça depois um cronograma de acordo com o estilo do casal. Tem casal que é apressadinho, então quer ver tudo antes, outros precisam de ver as coisas aos poucos, né? Outras vezes a noiva está grávida, então você tem que ver tudo isso em 15 dias. Né? Então isso depende muito de cada casal. E quando você e a sua equipe cuidam da decoração, quais são os principais parâmetros discutidos com os noivos para decidir como será essa decoração? Bom, a primeira coisa é sentir qual é o estilo do casal. Se o casal quer uma coisa
muito personalizada, se quer uma coisa moderna, se quer uma coisa tradicional, se quer uma coisa temática, se gosta de uma coisa nobre ou de uma coisa criativa, né? Uma coisa clássica, falei nobre, eu quis dizer clássica ou criativa. E aí, o cerimonialista também tem essa função de saber indicar para o cliente, para o casal, os decoradores certos, para que ele não saia batendo perna, perdendo tempo. Porque um decorador também, ele não te dá o orçamento na hora que você chega lá. Né? Então, isso toma tempo do decorador e do casal. Então, o bom cerimonialista é aquele que já traça um perfil do casal e aí leva a coisa já mais ou menos pronta, já mais ou menos mastigada para esse casal. E tem alguns casos assim, que eu vejo que o cerimonial faz a parte do cerimonial e da decoração. Mas e como é que se faz, por exemplo, se uma noiva quiser só te contratar como cerimonial e quiser um decorador externo? Bom, isso ocorre exatamente o que eu disse. Conhecendo a cliente, a gente sabe se ela é perfeita para o decorador A, B, C ou D. E aí o cerimonialista vai com ela escolher o decorador, apresentar e escolher esse decorador. Essa é a primeira parte. Depois, é função do cerimonialista estar junto ao decorador para fazer a parte operacional da decoração. Não para atuar tanto no gosto, porque se o casal afinou com o gosto daquele decorador, não é necessário ele ter uma intervenção na parte de gosto, mas sim na parte operacional. Ou seja, quantas pessoas sentadas, quantas pessoas em lounge, quantas pessoas em mesa, quantos buffets, quantos bares, o tamanho da pista, a localização. Não é? Então, essa parte sim, o cerimonial tem que estar em contato estreito com o decorador para que a coisa seja funcional. E vamos supor o seguinte, por exemplo, essa escolha dos outros profissionais, seja o decorador, a pessoa do bolo, dos docinhos, você costuma indicar alguém para isso? Tem que ser indicado, entendeu? Porque se for simplesmente para a noiva sair buscando tudo sozinha, ela pode cometer grandes erros, né? Erros de todo sentido. Escolher a pessoa errada para fazer o bolo, ou a pessoa que não tem capacidade, ou uma pessoa que esteja num valor que ela até pode pagar, mas poderia investir em outras coisas com aquela verba. Não é? Então é fundamental que a gente indique esses profissionais para os nossos clientes, né? Para os nossos casais. Agora, sempre respeitando o gosto e o budget deles. Né? Eu acho que essa é a grande sacada do bom cerimonialista. Claro, isso é super importante. Mas assim, quando a gente fala das escolhas dos profissionais, vamos supor um caso que uma noiva tem um amigo que faça iluminação e aí ele quer dar de presente para ela. O que você faz? Assim, porque tem que ter um padrão mínimo nos seus eventos. Então, como é que você conversa com ela? Você aceita? Como que é feita essa escolha? Na verdade, eu nunca nego nenhuma apresentação de um novo profissional. A única coisa que é difícil aceitar é conhecer essa pessoa lá no dia e na hora. Ou seja, então digamos que ela tem o amigo iluminador. Ele vai ser chamado para uma reunião junto com o decorador e vamos dizer para ele o que a gente precisa, a quantidade de lâmpadas, o tipo de lâmpadas, como é o acabamento do fio, se é com fita preta, com fita crepe, se é debaixo do tapete, se é aéreo, não é? Se ele leva um pessoal uniformizado, se ele vai fazer essa montagem na véspera, no dia e etc. Ou seja, nós vamos apenas instruí-lo para que ele entre dentro do nosso padrão de atendimento aos clientes. Entendeu? Então é isso que a gente quer. Basicamente isso. Atender bem o nosso cliente. Se a minha cliente ficar satisfeita com o atendimento que aquele cliente, que aquele amigo dela der, não tem o menor problema. Agora, ele também tem que nos atender dentro de um padrão mínimo. E isso a gente resolve numa entrevista. Não é? Se ela quer que a tia dela faça o bolo, não tem o menor problema. Ou a amiga faça os docinhos, não tem o menor problema.
O nosso trabalho é consultar as quantidades, a altura, a tábua do bolo, como vai ser a decoração do bolo, mas o gosto da minha cliente sempre foi e sempre será respeitado. Perfeito, sim, é o sonho dela, então tem que sair tudo do jeitinho. E assim, falando mais sobre os profissionais, tem alguns que acabam se envolvendo mais com os noivos no dia do casamento. Por exemplo, os fotógrafos que têm que estar ali o tempo inteiro, tirando foto deles, dos convidados. Então eu imagino que por essa razão deve ter um cuidado maior na hora da contratação. Além dos fotógrafos, que outros profissionais você colocaria nessa categoria? Olha, existem 3 profissionais, além do cerimonialista, que eu digo para o meu cliente que eu jamais vou opinar, tá? São os profissionais que vendem total empatia e conexão, total sinergia, né, com o casal. Bom, cabeleireiro e maquiador. Vai ficar no quarto desde as 2 da tarde, né, vão ficar por muitas horas com ela. E deixando ela da forma que ela vai ficar registrada para o resto da vida nas fotos. Então tem que ser uma pessoa que passe muita confiança e que tenha muita empatia. Segundo, foto e filme. Eles também vão ficar dentro do apartamento fazendo making off, vão perseguir o casal nas fotos da cerimônia, da recepção, tudo isso, né? Então, isso também tem que ter muita empatia, tá? E música, DJ, não é? O DJ tem que falar a linguagem do casal, senão ele não é a pessoa certa para estar com eles. Então, esses 3 profissionais são fundamentais que o meu cliente sente com eles, converse com eles e goste deles e curta eles. Senão não é a pessoa certa. Eu sei que você já organizou alguns casamentos em prazos curtos, mas eu imagino que para começar a organização de um evento deve ter uma antecedência. Por que isso é importante? A diferença de ter ou não mais tempo é simplesmente um planejamento financeiro e um grande leque de escolhas, não é? Uma grande gama de opções para escolher os seus profissionais. Tá? Eu digo que se timing, é necessário 1 ano e meio, 1 ano, 8 meses, 6 meses. Se isso fosse importante, noiva grávida não casava, tá? E toda hora a gente está fazendo casamento de uma noiva grávida. Então, fazer com 1 ano, 1 ano e meio, é ótimo para quem quer curtir, para quem quer entrevistar vários cerimonialistas, conhecer vários espaços para fazer sua cerimônia, sua recepção, poder fazer vários testes de maquiagem, ir a vários estilistas. Então, essa é a função da antecedência, né? Porque, graças a Deus, casar está na moda, as pessoas não se poupam em casar, estão fazendo, graças a Deus, casamentos cada vez mais lindos, mas, por outro lado, as opções dos excelentes profissionais não são inúmeras. Nós temos excelentes alguns, muito, muito bons, ou seja, tem para todos os gostos e todos os estilos. Mas quem quer escolher deve fazer com antecedência e com calma. Claro, eu vejo até para curtir, né? Como se falou a cada momento. Poder ir no maquiador, fazer várias provas, conhecer vários fornecedores. Hoje em dia, quem é que paga pelos casamentos? São os noivos ou as famílias? O que você costuma ver? Olha, ainda existe de tudo, tá? Mas eu posso dizer que antigamente o meu contratante eram os pais. E hoje em dia, muitas vezes, o projeto casamento ele está no final da fila, né? O casal mora junto, compra apartamento, compra cachorro, muitas vezes até filho já tem, né? Mas decide casar e aí, com certeza, eles pagam, inclusive eles convidam. O convite vem o nome do casal e suas famílias, ou com a bênção de seus pais. Isso facilita, inclusive, eles não convidarem casais de amigos dos pais.
Ou seja, os pais podem dizer, olha, quem está fazendo o casamento é minha filha, é meu filho, logo eu também sou convidado. Né? Então, normalmente, hoje em dia, tem sido os noivos. E o casamento, eu vejo que é o sonho muito forte das mulheres. Então, eu acredito que as noivas se envolvam mais que os noivos. Isso ainda é assim? Ou você vê que os noivos têm participado mais? Não, com certeza. Agora, uma coisa que acontece invariavelmente é o seguinte: a noiva não deve incomodar o noivo com assuntos que ele não curta, senão ele enche a paciência, ele perde a paciência, ele enche o saco de ter que dar pitacos em coisas que não lhe interessam. Então, noiva, se o seu noivo ele não curte decoração, não chama ele para ver florzinha, suplá e porta-guardanapo, tá? Chama o noivo, ele vai adorar, ele vai curtir, falar da música, falar da bebida, falar da comida, ele pode curtir, de repente, a parte da iluminação da pista, ele pode curtir doce, não vejo problema nenhum, ele pode curtir ver convite, assim, também não vejo problema, e até decoração, tá? Mas eu estou dando só um exemplo. Não incomode o seu noivo com aquilo que ele não curta, tá? Para que ele não ache chato fazer casamento. Com certeza. Nessas horas, nada melhor do que, por exemplo, para ver o suplá, a florzinha, nada melhor do que chamar a mãe, aquela madrinha que é sua melhor amiga. E assim, eu vi pelas suas entrevistas que você já realizou, que você sempre mostra muita atenção com relação ao conforto dos convidados. Por quê? Quais os principais pontos que precisam ser bem resolvidos para garantir que eles tenham uma ótima experiência? Eu acho que, na verdade, ninguém merece sair de casa e ser maltratado. E a forma de errar o mínimo num casamento hoje em dia é você pensar como convidada e não pensar como noiva. Dizer, todo mundo me ama, todo mundo vai adorar. Não. Pense como convidado. Não faça ao seu convidado aquilo que você não gostaria que façam com você, né? Fizessem com você. Então, pense em se vai ter manobra ou estacionamento para deixar o carro. Ou, se você não tem como, avise para ir de táxi e prepare uma boa fila de táxi. Né? Pensa na comida quente, na bebida gelada. Não importa se vai ser uma massa ou caviar, mas que seja bem servido. Pensa na limpeza dos banheiros. Pensa se o espaço não vai estar apertado demais ou incomodado demais. Se você vai ter muita gente de pé, não é? Ou muita gente sentada e a festa fria. Enfim, quando você pensa no conforto do convidado, tá? Isso é muito mais importante do que qualquer outro item hoje em dia de uma festa. Essa tem sido uma tecla que eu tenho batido insistentemente, porque é o feedback que eu recebo das pessoas. Poucas pessoas lembram, no final, se a festa era toda de rosas ou toda de orquídeas, mas as pessoas lembram do quão bem tratadas foram ou não. Não é? Com certeza, vai ficar sempre na memória dessas pessoas e vai aquele blá blá blá, né? Que um passa para o outro. O casamento dela estava sensacional, tinha um espaço, tinha bebida sempre gelada. Então isso é bem importante também. E qual é o papel da música na festa? A música é o coração da festa. É o coração, é a bomba propulsora que faz tudo funcionar. Tá? A música, se bem escolhida, vai fazer a trilha sonora, vai fazer a trilha sonora do filme, vai embalar os convidados do início ao final. Eu digo que é um item que a festa pode até não ter comida, sabia? Mas eu acho que música e bebida, não é? São fundamentais. Tá? A música vai perdurar no filme, a música perdura na memória, a música faz animação. Eu acho que dispensa comentários do quão importante a música é. Qual é o papel da bebida e da comida? Como é que faz para não errar nessa parte? Já que são tantos, como você falou, tem muita gente nesse ramo do casamento. Tá. Bom, primeiro, de novo, lembra? Pensa como convidada. O que você gostaria de comer? O que você gostaria de beber? Esqueça padrões. Se o seu pessoal gosta de cerveja, sirva cerveja. Se o seu pessoal gosta de caipirinhas, sirva caipirinha.
Ah, eu vou colocar champanhe porque é chique, mas o seu pessoal sequer sabe a diferença de uma cidra, um espumante, uma cava, um prosecco ou uma champanhe. Não é? Então, tem que ser correto e tem que ser realista. Essa é a primeira coisa. Depois, muito garçom, para que ela seja bem servida, a bebida bem gelada e a comida bem quente. Tá? E, por último, não economize em quantidade. Você pode até economizar em qualidade. Em vez de fazer um buffet de peixe, carne, massa, ave, 10 saladas, você pode fazer um buffet simples, mas faça em quantidade suficiente para atender todo mundo bem, fazer vários buffets para que não tenha fila, né? E procura lembrar das festas que você foi e gostou. Né? Tenta repetir aquilo. Aquilo que te agrada vai agradar os seus convidados também. A fotografia e a filmagem, elas são fundamentais para que os noivos tenham o registro dessa data tão especial. Mas na hora da festa, por exemplo, eles querem curtir esse dia tão especial e acabam não dão atenção à equipe de foto e de vídeo. O que é possível fazer para equilibrar bem essa questão? Bom, a primeira coisa é fazer uma lista de quem tem que tirar foto, tá? E outra coisa que você pode lembrar é que você não precisa chamar, depois da cerimônia, as suas amiguinhas de colégio, ou as amiguinhas da faculdade, né? Ou os amigos do trabalho. Se forem amigos mesmo, eles estarão na pista de dança, né? E vão lá fotografar com você. Ponto final, e isso vai dar tudo muito certo, tá? Fora isso, fazer uma lista para o fotógrafo cerimonial cuidar, para não esquecer a sua avó, a sua bisa, a babá que te criou, aquela tia que veio da China, né? o amigo que veio dos Estados Unidos, né? Ou aquela foto tradicional da família. Então, tudo isso, não se esqueçam de fazer isso. Não se esqueçam de fazer isso. Essa listinha é fundamental. E assim a gente organiza. Olha, se a lista for muito grande, a gente fala, dá para reduzir, porque você vai perder muito tempo fazendo foto, em vez de simplesmente curtir a festa, não é? Um assunto bastante delicado também na organização do casamento é a lista de convidados, que muitas vezes o casal se depara com a necessidade de diminuir o tamanho da lista. Nesse caso, qual a melhor forma de decidir quem vai ficar de fora? Olha só, cortar a lista não é difícil, é fácil. O importante é ter critério. E a minha sugestão é sempre, se for um pouquinho de gente, é só você passar um pente fino e escolher um critério. Idade, animação, se essa pessoa agrega emoção, se essa pessoa agrega diversão, se essa pessoa agrega beleza na sua festa, não é? Então você pode ter vários critérios. Mas para mim o melhor critério na hora de cortar muito a lista é tirar um grupo. Se você tirar o grupo do trabalho, ou o grupo do clube, ou o grupo do futebol, ou o grupo, sei lá da onde, você tem um critério. Você não vai criar fofoca. Porque se você tirar um pouquinho de gente de cada grupo, vai ficar estranho. Puxa, cortou fulano, ciclano e beltrano. Né? Agora, se você corta um grupo completo, fica bem claro para as pessoas o seguinte, que pena, ela teve que reduzir a lista, não deu para convidar o grupo do trabalho. E mesmo assim, se você quiser, ainda pode fazer uma satisfação para eles. Na véspera do casamento, no último dia de trabalho, abre uma champanhe com eles, ou vai para um barzinho com eles, leva-nos bem casados, agradece o apoio, seja do trabalho, do clube, do que for, mas diz que você, infelizmente, teve que fazer uma redução e que nem você, nem o noivo, né, convidaram os grupos de trabalho, por exemplo. E outro ponto desafiador é o orçamento. Às vezes não dá para fazer tudo que os noivos querem devido à verba que eles têm disponível. Nesse caso, qual a diretriz que deve ser usada para reduzir o custo e aplicar o orçamento de forma equilibrada entre os diferentes itens que compõem esse evento? Reduzir custo não existe. Existe porque reduzir um custo de um orçamento que ela fez, né? Na verdade, ela tem que reduzir, a meu ver, o número de itens das coisas. Ou seja, será que precisa tudo aquilo que ela colocou que tinha que ter no casamento? Ou será que você, noiva, está simplesmente seguindo um padrão
de um casamento que você viu numa revista ou num jornal e está querendo colocar tudo aquilo. Lembrancinha bem casado, medalhinhas, havaianas, massagistas, retocador de maquiagem no banheiro, caixas de toalete com mais de 20 itens. Então, a pessoa tem que pensar com segurança nisso. A minha dica é, faz uma coisa de cada vez. Faça uma coisa de cada vez, mas bem feito. O seu convidado não vai sentir falta de 10 tipos de doce se ele tiver 5 tipos de doces bem escolhidos em quantidade e em qualidade. Então, faz uma escala de valores. O que é prioritário para você? É foto? É filme? É buffet? É música? É decoração? E aquilo que está lá no final, você coloca se entrar. Melhor do que você reduzir a qualidade de todos os itens. Que assim você tem um casamento sem qualidade. Então não adianta ter quantidade de itens, mas todos esses itens serem genéricos. Ou seja, nenhum deles vai agregar emoção, beleza, qualidade no seu casamento. Então o ideal é melhor você cortar. Não ter, por exemplo, lembrancinha é melhor do que dar uma lembrancinha mais ou menos. Não ter porta-guardanapo é melhor do que ter um porta-guardanapo mais ou menos, um guardanapo mais ou menos, um suplá mais ou menos e uma flor mais ou menos. Então, se você fizer uma flor deslumbrante, pronto, ninguém vai reparar sequer em outros detalhes, né? Como um porta-guardanapo, um suplá ou uma taça colorida. E agora eu vou te pedir algumas opiniões sobre alguns aspectos que costumam gerar dúvida. O buquê da noiva, ele tem que ser branco ou já tem um espaço para um buquê mais colorido? Eu digo que buquê tem que combinar só com a noiva. Então, se ela gosta de buquê, ela faz buquê da cor que ela quiser. Eu tenho uma opinião, que um buquê de cor sobre uma noiva branca, a atenção, os olhos, né, se chama lei da física, chamam atenção para aquele ponto colorido no meio de uma coisa branca chamada noiva. Bom, Roberto, você não gosta do buquê colorido? Eu gosto do buquê colorido principalmente para os casamentos na praia, no campo e de dia. Essa é a minha dica, mas não é lei. E assim, qual a sua dica? Jantar ou coquetel? Quais os parâmetros devem ser usados para decidir por um ou pelo outro? Eu acho que isso decide primeiro a decoração, tá? O que a decoração tem a ver com isso? Tem a ver com isso sim. Se a noiva está querendo colocar mesas bem postas, com talheres, suplás, copos, taça de água, vinho tinto, vinho branco e tudo, e servir um coquetel, essa é a maior gafe que as pessoas fazem. Você faz uma mesa de banquete para servir coquetel ou mini porções, tá? A segunda coisa é se ela prefere uma festa mais dançante do que uma festa mais formal. O jantar, querendo ou não, compete com a pista por algum momento, tá? Tira as pessoas da pista por algum momento e alimenta melhor. Já o coquetel faz uma festa que não tem início, meio nem fim. Né? Ele é constante e mantém a constância do serviço sem tirar as pessoas da pista para comer. E esse deve ser o critério que ela deve adotar na hora de escolher de jantar o coquetel. E hoje em dia há uma infinidade de lembrancinhas. Quais os tipos de lembrancinhas que você considera que agradam mais e aquelas que não fazem muito sentido para ser distribuídas? A única coisa que agrada é aquilo que tem utilidade. Enfeites, pequenos adornos, pequenos bibelôs, eles estão muito fora de moda. As pessoas já têm suas casas com seu próprio estilo. Então, se você vai dar um bibelô de prata, de cristal, de ferro, de cerâmica, dificilmente aquilo vai combinar com a casa de toda e qualquer pessoa. Tá? Então, eu acho ainda que os kits ressacas, brownies bem casados, quando considerados lembrancinhas, também são úteis que as pessoas comem, caixinhos para levar doces as pessoas comem, e o descanso para os pés, né? Havaianas, rasteirinhas, isso as pessoas sempre gostam e ainda não consideram nem lembrancinha, mas sim utilitário hoje em dia. Você falou do bem casado ou do brownie como sendo lembrancinha ou não. Como é que difere esse momento? Como lembrancinha ou não, se ele está numa mesa, na entrada,
saída onde uma recepcionista entrega 2 por pessoa, 1 por pessoa, o que for, ele é uma lembrancinha. Se ele está na mesa de doces, ele é apenas um item de doce. E hoje em dia acontece um fenômeno que é um excesso de informações. As noivas podem ter acesso a blogs, Pinterest, Instagram e assim por diante. E a noiva acaba querendo ter tudo que tem ali. Então, qual a estratégia que você ajuda a noiva para fazer esse filtro, já que tem tanta informação? Bom, já conversamos sobre isso, sobre o excesso de itens, né? Primeiro, eu acho que o Instagram, o Pinterest, ajudam muito a elas terem acesso às informações, mas cabe ao cerimonial dizer para ela não sofrer por isso. Então, como é que eu ajudo? Ótimo. Vamos ver se você está sendo coerente, porque às vezes ela não está sendo coerente, ela está tirando ideias de casamento rústico, misturando com casamento clean, misturando com casamento moderno, misturando com casamento clássico. Né? Então, é importante mostrar para ela e perguntar para ela o que ela gostou em cada foto, em cada referência. Né? Então, é assim que aquilo ajuda e, se você souber tirar proveito daquilo, não atrapalha, não, somente ajuda. Tá? A noiva, tadinha, às vezes não sabe como utilizar essas ferramentas. E, novamente, entra a figura do cerimonialista para ajudá-la a fazer do Pinterest, do Instagram, do Google, do Twitter, de tudo isso, uma boa ferramenta. E se, por exemplo, ela pegar uma dessas informações e insistir numa escolha que você não considera legal para o evento? Qual a estratégia que você usa para fazer ela mudar de ideia? Basta você provar, por A mais B, o porquê que aquilo não é uma boa opção. Entendeu? A experiência do cerimonialista tem que ser usada nesse sentido. Não é assim, simplesmente eu não gostei. Primeiro que quem tem que gostar é o cliente, é a noiva e o noivo, é o casal. Agora, se aquilo não funciona, se aquilo não dá certo, se aquilo não agrega, mostre para sua noiva. Noivas são pessoas inteligentes, são pessoas antenadas hoje em dia. Então, se você mostrar para ela e se você sugerir algo melhor, com certeza essa noiva vai mudar de ideia. Eu tenho conseguido persuadir as minhas noivas sempre para melhor. Isso é importante mesmo. E o que não pode faltar de jeito nenhum em um casamento? Infraestrutura, não é? O bom acolhimento do convidado, manobra, segurança, limpeza, não é? Conforto para ele, boa música, boa comida e boa bebida. E uma boa lista de convidados que tenham pessoas de tribos diferentes para que haja assunto na festa. Se você tiver no seu casamento as mesmas pessoas que se veem a vida inteira, no dia a dia, no Natal e no Ano Novo, não existe assunto. Eu adoro quando um convidado leva uma namorada diferente, um parente diferente, alguma coisa diferente. Não é? Então, isso é fundamental. E, obviamente, casal feliz e, de preferência, na pista de dança, levando a festa do início ao fim. Isso faz uma diferença fundamental hoje em dia. Para você, o que é chique em um casamento? Chique é aquilo que faz o convidado sentir e não ver. Chique é o convidado não notar que ele não precisou correr atrás da comida, não precisou correr atrás da bebida. Chique é o convidado sentir que ele não conseguiu sair da pista porque a música estava ótima, que ele não tinha fila no banheiro, que o banheiro estava limpo e cheiroso, que o manobrista rapidamente pegou o carro dele, rapidamente devolveu. Chique é aquilo que você sente e não aquilo que você vê. Dourado, prateado, brilhos, são lindos, sim, mas se não funcionam, se não dão funcionalidade a um casamento, aí, com certeza, isso não é nada chique. Né? Isso é fake, né? É falso. E eu vejo que é muito comum as noivas se estressarem durante essa organização do casamento e acabam se transformando em noivazilas, vamos dizer assim. Que ações concretas elas podem tomar para reduzir esse estresse e avançar nessa jornada de forma tranquila, harmônica?
Bom, existem vários tipos de noizilas, né, como disse você. Se é uma coisa realmente psicológica e tal, se a pessoa ela é naturalmente estressada, hoje em dia a gente até sugere que ela pegue um coaching de noivas, que funciona muito bem. Né? Então ela tem a liberdade, uma psicóloga que faz todo um treinamento para ela não se estressar à toa, mostrar para ela que nada pode ser maior do que ela. Por exemplo, eu falo muito ao longo da preparação para as minhas noivas que imprevistos acontecem, eventos são feitos de eventualidades, já se diz pelo próprio nome, e que pode ser que o tom da rosa não seja igualzinho do dia, que o buquê não fique exatamente como ela sonhou, mas que ela não pode deixar isso ser maior do que ela. Porque se um buquê conseguir tirar ela do sério, você já imaginou se o DJ tocar uma música errada de repente? E isso é todo um treinamento que a gente dá para o nosso cliente ao longo desse ano, dessa preparação que a gente faz com ela. Não é? Então, isso é avançar lado a lado do cliente. Tá? Então, se o cerimonialista acredita que ele pode ajudar, ótimo. Se não, a gente considera que às vezes é necessário um apoio de um coaching de noivas, né, para ela se preparar bem, porque na verdade não é só o casamento. Tem a lua de mel, tem a saída de casa, tem a obra do apartamento. Né? Então tem muitos itens que se a pessoa às vezes não é bem equilibrada, é legal ter alguém. E dizer para ela que o cerimonialista é amigo dela, que as melhores amigas são ótimas, às vezes para ver o vestido, para uma coisa ou outra, mas ela tem que eleger quem está na casa dela. Por exemplo, a mãe, a irmã, a avó, essas vão ser as verdadeiras amigas nessa preparação. E falando um pouquinho sobre o casamento pelo Brasil, você vê muita diferença como eles são organizados em diferentes partes do nosso país? Existem ainda grandes diferenças culturais pelo Brasil. Por exemplo, no Sul é praticamente impossível você ter um casamento sem ter todo mundo sentado. Não é? A comida no Norte e Nordeste, ela está acima de todo e qualquer item, acima de decoração, acima de música e etc. Não é? Os tamanhos de casamentos também. No Sul se fazem coisas um pouco menores, no Norte e Nordeste muito maiores do que na região Sudeste. Não é? Agora, isso é uma coisa que é facilmente respeitável e solucionável. Existem cortejos de padrinhos, de damas, muito diferentes nas diferentes regiões do Brasil, mas nada que interfira e que mude o bom andamento de um casamento. Eu digo que se o casal está confortável com aquilo que ele está fazendo, se ele está sorrindo na pista, se ele está curtindo, é só isso que importa. E você já realizou o casamento de diversas estrelas. Existe alguma diferença na organização do casamento de grandes celebridades? Olha, a única diferença é que todos os profissionais têm que se tornar cúmplices do seu cliente. No sentido, o que uma celebridade quer na hora do seu casamento? Ela já é celebridade 24 horas por dia. Ela quer ser normal. Ela quer poder dançar, beber, comer, sem estar sendo vista, né, pela imprensa, como um ET. Então, a diferença minha para essas celebridades é sempre manter a privacidade deles, deixá-los curtir como se fossem pessoas, como são pessoas normais, entendeu? E não sendo visados como celebridades. Então a gente tem muito cuidado com a imprensa, tem muito cuidado com a segurança, para que não entre penetras, tá? Isso é fundamental. E aproveitando que a gente tocou no ponto de celebridades, hoje em dia com a internet todo mundo quer aqueles seus minutinhos de fama. E durante o casamento é comum que os convidados e até mesmo os profissionais do evento postem fotos nas mídias sociais. E depois do casamento ainda é comum que as noivas queiram entrar em revistas, em blogs. Como é que você enxerga essa realidade e como é que afeta o seu trabalho? Bom, as pessoas postarem em nada afeta o nosso trabalho. Tá?
Né? Isso tem que ser previamente conversado com o casal, se sim ou não. Muitos, inclusive, transformam, fazem um hashtag, né, para que gere assunto, para que se acumule essas informações todas. Né? Então, isso é sensacional. Agora, afeta sim. Se o fotógrafo está fotografando e você tem todo mundo fazendo selfie ao mesmo tempo. Né? Então, tem algumas brincadeiras que às vezes se tornam chatas. Isso tem que ser previamente conversado com os noivos, se eles querem ou não que saia em blogs, em mídias sociais, etc. Ultimamente, hoje em dia, isso até consta ou não em contrato esta possibilidade. E na sua opinião, o que deve ser contemplado na formação dos novos cerimonialistas que vem por aí? Bom, muita gente acha que fazer cerimonial é conhecer os fornecedores do mercado e simplesmente fazer um cronograma e abrir a porta da igreja na hora certa e ajeitar o véu da noiva. Na verdade, isso eu chamaria de protocolo. Tá? Conhecer os profissionais, graças a Deus, os fornecedores, eles estão todos aí nas feiras, nos encontros, nas revistas, nos blogs, etc. O bom cerimonialista é aquele que entende o seu cliente, que sugere a ele as coisas que ele pode ter, não é? Não mostrar para ele as coisas que ele não pode ter, para ele não sofrer por isso. Não é? E, principalmente, eu acho que muita gente no mercado se esquece que o cliente não quer só ver bolo, doce, chocolate, bebida, foto, filme e decoração. O cliente, ele quer muito mais. Então, o cerimonialista, ele tem que se forrar, ele tem que se vestir de muita cultura. Não é? Saber entender de história, entender de arte, entender de gastronomia. Um cliente que é uma pessoa que possa dar consultoria até de como ele se veste. Não é? Então, isso é muito importante, porque muita gente está simplesmente indicando fornecedores, mas não sabe o que a pessoa deve vestir de manhã, de tarde, de noite, na igreja, na praia, no campo. Não é? Entender de menu, entender de um pouquinho de vinhos. Então, o bom cerimonialista, ele deve procurar se aculturar em todos os sentidos, para que ele possa assessorar o cliente em todos os sentidos. E eu vi que, além de organizar eventos, você também passou a dar cursos já tem uns anos. Qual a proposta deles e o que te motivou a criá-los? Na verdade, eu não criei o meu curso. O mais interessante foi um grupo de Santa Catarina que me pediu para formatar um curso para eles. E aí eu formatei um curso que foi um sucesso há 5 anos atrás, e agora, graças a Deus, todos os meses eu estou num estado do Brasil dando aula, e a ideia desse curso não é formar ninguém em 2 dias de curso, em 14 horas, mas sim dar uma ampla gama de opções, mostrar de qual a formação, qual o currículo que um bom cerimonialista deveria ter, e dali os meus alunos saem em busca de conhecimento e daquilo que lhes falta. No meu curso, ele acaba tendo uma noção do que lhes falta, e eu mostro como é a minha trajetória e o meu modus operandi. Né? E aí ele decide se deve continuar ou não. Eu fico muito feliz que o feedback tem sido muito positivo e tenho feito diferença na vida de muita gente. Eu tenho certeza. E você também escreveu o livro RSVP, Realizar Sonhos, Verdadeira Paixão. Qual é a proposta do livro e a que público ele se destina? Bom, o livro, eu procurei fazer um livro que não fosse de moda. Ele é totalmente atemporal, ele é um livro didático para cerimonialistas, onde a gente descreve protocolo, fala sobre casamento católico, judaico, muçulmano, ecumênico, casamento civil, batizado, 15 anos, bar mitzvah, enfim, todo tipo de casamento, né? E festas em geral. Então, ele não fala das minhas melhores festas,
mas ele fala sobre o conteúdo de programar e realizar uma festa. Para minha felicidade, a primeira edição já se esgotou e já estamos entrando na segunda edição. Ah, que legal. E assim, a formação de novos profissionais na área de casamento é importante, até porque é um segmento da economia que movimenta muito dinheiro e gera inúmeros empregos, porque como a gente falou, o casamento é um status, né? Todo mundo casa. Então você poderia comentar brevemente sobre a indústria do casamento e a importância dela na economia brasileira? Sim. Pelos dados do IBGE, tem casado no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas por ano. Né? Isso é uma economia infinita. Quando alguém, às vezes até um pai de noiva, fala assim, nossa, mas é um dinheirão jogado fora. E uma forma que eu convenço muito a eles é lembrando o seguinte, não é nada jogado fora. Na verdade, você está dividindo. Só para vocês terem uma ideia, para cada convidado presente, você tem um emprego gerado formal ou informalmente, direta ou indiretamente. Vou dar um exemplo. Roberto, mas um casamento de 300 pessoas, você não tem 300 pessoas trabalhando lá na hora. Você pode não ter 300 pessoas trabalhando na hora. Mas você movimentou o comércio de presentes, que deu presentes aos noivos. Você tem, além dos garçons, além do pessoal da decoração, que na hora que você chega você já não viu, você teve boleiras, doceiras, você teve manicures, cabeleireiras e costureiras trabalhando para esse casamento. Você tem até o próprio movimento de táxis. É muito maior por causa de um casamento do que se não tivesse ele. Então, essa é uma indústria que, apesar de muita gente falar da indústria do casamento como se fosse uma coisa em larga escala, mas ela é uma indústria, é um mercado que dá muitos empregos anualmente no Brasil e no mundo. Tá? No Brasil, um pouco mais, porque o tamanho dos casamentos aqui são muito grandes. Não é? Mas é um mercado que tem que se tirar o chapéu para ele, porque realmente ele gera muito emprego e salva a vida de muitas famílias. Acho bem legal você tocar nesse ponto, porque é um lado que a gente não costuma olhar. Que a gente só pensa, o casamento envolve muito dinheiro, realmente envolve. Mas tem que ver quem está por trás. Acaba colaborando com outros setores da economia também. E Roberto, para a gente encerrar, você podia contar brevemente como é que foi esse seu processo de abandonar a sua carreira de dentista e se transformar em um dos melhores cerimonialistas e mais importantes do Brasil? Bom, na verdade, foi uma coisa totalmente por acaso. Eu, há 30 anos atrás, era uma pessoa normal, que ia de casa para o escritório, do escritório para casa, e assim funcionava a minha vida. Bom, o que aconteceu foi que uma amiga de trabalho, uma amiga de colégio, que simplesmente cismou em me pedir ajuda para organizar o casamento dela, me convocou e sentei junto a ela, e aí, na época, o grande pulo do gato foi que ela, uma amiga judia, casando com um rapaz católico, onde há anos atrás, simplesmente, casamento desse tipo, se casava-se apenas no cartório, não se fazia festas nem nada. E eu dei a grande dica dela se vestir de noiva e entrar com violinos e marcha nupcial numa casa de festas. Bom, daí apareceram outras com o mesmo caso, um foi puxando o outro e tal, tudo deu muito certo, até que a Rede Globo me chamou para fazer casamentos de novela, e aí eu tive que fechar a empresa consultório e abrir a empresa cerimonial, porque eu já precisava da nota fiscal, etc. Formalizar o cerimonialismo. Muito bom, aconteceu muito natural, né? Que você nem esperava, vamos dizer assim. Por 8 anos eu fiz as duas coisas. Não é? Era muito comum, as pessoas ainda lembram, Roberto, eu lembro que você ia a algumas reuniões vestido de branco ainda. Não é? Então, muita gente lembra desse movimento.
Ai, que legal. Roberto, eu adorei a nossa entrevista, adorei as dicas. Eu tenho certeza que a nossa ouvinte adorou também, porque foram dicas, assim, bem valiosas que eu tenho certeza que elas vão implementar no casamento delas. Tá ótimo. Estamos sempre aqui à disposição e não custa, noivas, continuar seguindo no Instagram, no Face, etc., no Pinterest. Sempre vão ter dicas ótimas para vocês. Desde que vocês saibam usar com parcimônia e sem sofrer por ter que cortar ou ter que deixar.